Nós já estamos de volta com o Roda de Entrevista desta noite, que recebe o escritor belga e ambientalista Luc Van. No último bloco, no finalzinho, o Emerson Kran comentava sobre alguns alimentos alternativos, não era isso, Emerson? E eles têm que deixar de ser alternativos, né? São culturas que têm que passar a fazer parte do nosso dia a dia. Porque são culturas que, inclusive, têm uma resistência ao clima seco, né? Ou seja, são culturas que você precisa de menos água. Eu estava tentando lembrar aqui na hora do intervalo. Vou citar 3, que é a Ora Pronobis, a Peixinho e a Moringa, né? E que são, como você mesmo falou, são vegetais, que têm uma grande quantidade de proteína, muito mais do que os legumes e verduras que a gente consome. Então, o Luc, o que eu pergunto é isso, nessas crises, né, nas várias crises, sejam elas sociais, econômicas, né, políticas também, claro, é nesse momento que a gente cresce. Você concorda com isso? Sim, crise é da palavra greco krinen, julgar. Neste momento pode ver, julgar e fazer escolher um novo caminho, é justo, uma crise pode ser. Eu sempre digo para os brasileiros, nós belgas temos só um pouco de morangos, peras e maçã, e exportamos. Mas você tem centenas de frutas, você poderia comercializar mais. Tem uma biodiversidade enorme, uma agrobiodiversidade aqui. No Cerrado, né? Tem ainda, né? Porque sim, tem ainda. O modelo brasileiro é o agronegócio. Isso tudo está sendo destruído. Essa questão que a gente levanta, a cultura mesmo, as plantas, essa coisa toda. O cerrado mesmo está indo embora. Ou seja, é complicado. A gente tem uma biodiversidade enorme que está sendo destruída por um modelo que dizem que é o modelo... um modelo que dá riqueza para o Brasil, que é o agronegócio. Sim. Falando nisso, mudando um pouquinho dessa questão, na Europa, por exemplo, eu já vi algumas informações de que, não sei se é na Holanda, que está instituindo a questão da agricultura orgânica, que não tem mais produção com agrotóxicos. Como é que está na Europa essa questão da produção de alimentos, essa questão do agrotóxico, a produção em escala e a produção orgânica? Como é que está isso? Na Bélgica, por exemplo, na Holanda... Neste momento tem uma grande discussão porque o fim de junho vai parar, uma palavra portuguesa? Proibir que o uso do... Podemos usar na Europa o glifosato do Roundup. E ontem era uma grande discussão na Comissão Europeia. Vamos continuar ou não, ainda de novo 15 anos. Então... não só aqui, eu fiquei em Cuiabá, lá tem muitos problemas de glifosato, muitos problemas de câncer. Também na Europa é uma discussão, mas a maioria das pessoas não sabem. Mas é crescendo o consumo de orgânicos. Por exemplo, na Bélgica tem mais consumo que oferta. Então devemos importar de outros países, porque... Importar orgânicos? Olha que interessante, né? Orgânicos. Vocês importam orgânicos. Sim. Existe uma conscientização maior, então, sim, o consumidor... da produção e também da alimentação orgânica na Europa. Ainda não suficiente de produção, mas o consumidor quer mais e mais. Mas com a crise de leite, neste momento, o agricultor recebe menos dinheiro que ele precisa para produzir. Tem neste momento muitos agricultores leiteiros que querem mudar, mas é motivo econômico, para orgânico. Então é também um pouco perigoso quando é só econômico. Mas espero será também um real orgânico, uma conversa real. Existem incentivos, por exemplo, dos governos dos países da Europa para que se saia de um modelo de produção com agrotóxico para a produção de orgânicos, para a agroecologia? Existe esse incentivo nos diversos governos em alguns países? Como é que o senhor está vendo isso? Sim,
são iniciativas europeias, os 28 países, e cada país pode haver diferentes caminhos para sustentar, mas tem dinheiro para sustentar a conversa do convencional para orgânico, sim. Emerson. Possível. Luque, eu queria que você falasse um pouco sobre esse modelo, o modelo de agrofloresta, né? Como é na Europa, né? É um modelo difundido. Aqui no Brasil é um modelo que vem começando a dar certo, né? Numa terra você produzir de tudo, inclusive a própria floresta, que pode ser a longo prazo também sustentável do ponto de vista econômico. Eu queria que você falasse um pouco para nós sobre isso. Sim, acho que tem mais exemplos aqui no Brasil. Nós, europeus, podemos aprender dos exemplos oásis da agrofloresta, sobretudo na Amazônia, mas acho também aqui no Cerrado. Na Europa já existe 2000 anos esse sistema agroflorestais, mas tudo parou 50 anos atrás, com este novo modelo da agricultura. E os agricultores não gostam mais de árvores, como aqui também, cortaram tudo. E os últimos 15 anos eram professores de Montpellier, da França, e na Bélgica, nosso ONG Wervel, que eu fundei, 26 anos atrás, nós começamos a animar os agricultores de começar de novo com agrofloresta. Um outro desafio aqui, porque não é trópico ou subtrópico, é outro clima, é diferente. Mas agora, desde o ano passado, temos uma rede internacional entre 17 países. Fundamos EURAF, pode achar no Google, EURAF, e também com dinheiro da Comissão Europeia, para implementar agora este novo e velho estilo de produzir, que nós temos do tempo dos romanos já, começou neste período, e agora vamos resgatar, e crescendo, por exemplo, na Bélgica, é crescendo. Quando um agricultor vai plantar árvores no sistema de agrofloresta, ele vai receber 70% do dinheiro para o plantio de árvores. 35% da Europa e 35% do governo local. Que legal. Falando um pouco do Cerrado aqui, eu fiz uma entrevista um tempo atrás com um representante da REX, que é uma instituição suíça, que tem um trabalho muito forte nos diversos biomas do mundo, né? Tentando manter as populações tradicionais em seus biomas, contribuindo para essa questão. E eles têm um trabalho com o Cerrado. E ele me disse que o Cerrado, para o europeu, é praticamente uma palavra que não existe. O europeu não conhece o Cerrado. Vocês publicaram um documento, uma revista, né, lá na Bélgica, essa revista aqui, né, falando sobre o Cerrado. É verdade que, assim, que lá só se sabe, parece que existe só a Amazônia, que o Cerrado é como se fosse um mato. Sim. Eu chego justamente aqui de uma homenagem de Altamiro Fernandes. Ele é um dos pioneiros de tematizar esse cerrado, a importância do cerrado aqui em Goiânia. E ele me perguntou, junto com João Caetano, em 2009, de tematizar esse cerrado na Europa, porque ninguém na Europa conhece o cerrado. Se temos ações do Greenpeace e outras organizações sobre a Amazônia, mas também no Brasil tem muitas pessoas que sabem nada do cerrado, não é só na Europa. Por exemplo, tem uma pessoa, um doutor de dentologia de São Paulo, que mora agora na Bélgica e é doutor lá na Universidade de Leuven. Ela achou meus livros, ela é carioca do Rio de Janeiro. Ela disse, eu sabia nada que ele escreveu sobre o meu país, sobre o cerrado. Ela é de classe alta, média
classe média alta do Rio de Janeiro, e agora ela é voluntária do Vervel para propagar a importância do cerrado. Então, eu acho também muitos brasileiros não compreendem a importância da biodiversidade deste bioma do cerrado. E sim, nós começamos com o Vervel a escrever, falar, até agir no Parlamento Europeu sobre este cerrado, que não devemos só falar sobre a Amazônia, mas também sobre o cerrado. E não só o cerrado do Brasil, mas também os savanas do Moçambique, por exemplo, ou de outros savanas na África. Porque temos um problema agora, o Embrapa do Brasil, juntos com os fazendeiros do Mato Grosso, plantam agora muita soja na África. O norte do Moçambique agora é plantado totalmente monocultura soja. É um triângulo Japão, Moçambique, Brasil. O Japão faz os portos e a logística para haver os caminhões com da soja, não só para a Europa, mas para a Eurásia, para o Japão e China. Soja para alimentar boi e vaca. Sim, o problema é... eu não sou contra a soja. A soja em si é uma planta sagrada, já há 5.000 anos. Como o milho é uma planta sagrada na América Central. O soja é da China, originalmente. Então, a soja em si não é um problema. O eucalipto não é um problema em si, mas é a monocultura do eucalipto que é um problema. A monocultura da soja, de 100.000 hectares de monocultura da soja, é para mim um problema. E o escândalo é que até 80% da soja do mundo é para a ração animal, para os frangos, para os suínos, para os bois, até o salmão de Carrefour a Bruxelas, a 100 metros da minha casa, é assim barato porque ele come o soja do Brasil e farelo de peixe do Peru. Então, lançamos esta filmagem, o Ritmo da Lagarta, o ano passado, na Embaixada da Bélgica em Brasília, com os embaixadores da Alemanha e da Holanda e outros países. Eu disse lá, bem-vindo, embaixadores da Bélgica, Holanda e Alemanha. Nós somos responsáveis também para a destruição do cerrado. 80% do cerrado, do soja do cerrado, é para a Holanda, Alemanha e Bélgica, para nossos bichos. Temos suínos sem terra, a água está aqui. E você, brasileiros, exporta muito barato esta terra e água e o sol em forma de soja. Então, eu não compreendo bem. E o soja do Brasil é o mais barato do mundo. Temos um tratado entre Estados Unidos e Europa desde 1962, que a soja não tem que pagar alfândega, tarifa nos portos da Europa. É um deal, um tratado entre os Estados Unidos e Europa. E depois, como a Revolução Verde, começou o Brasil também com esta soja, e era uma grande crise no Mississippi, nos Estados Unidos, em 1964. Os europeus eram bêbados desta soja dos Estados Unidos, mas parou, não era mais soja. E começou aqui o Embrapa, no mesmo ano, 74, e o carro-chefe era imediatamente esta soja. E tem uma lei aqui, desde 96, o Lei Candir. Você conhece o Lei Candir? Lei Candir. Você conhece, mas muitos brasileiros não conhecem. É uma lei do agronegócio. Quando você exporta produtos do agronegócio não processado ou semi-processado, não vai pagar tarifa no Paranaguá ou outros pontos do Brasil. Então, a soja paga nada no Brasil, no porto, e paga nada no porto da Europa. Então, é o mais barato. E dos 29 milhões de toneladas que nós importamos na Europa de soja, 20 milhões é do Brasil. Como esta lei Candir. É uma situação esdrúxula, então. Vocês, lá da Europa, né, algumas instituições, vêm aqui defender o cerrado, e o nosso cerrado está sendo destruído para produzir uma coisa que está indo para vocês, né, alimentar os animais de vocês na Europa, e
Lá vocês estão produzindo agroecologia, quer dizer, incentivando a produção agroecológica. É uma lógica meio absurda. É um isso paradoxo tudo, né? que eu vou deixar o Luke responder daqui a pouquinho, porque a gente vai para mais um intervalo, já já. No tempo